Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para começar um live aqui da Vida Bem-vinda. Gostaria de lembrar a todos, antes de começar o assunto específico dessa noite, que a gente transmite esses lives todas as terças, tá? Às 20h30 pelo Facebook, e a gente sobe depois desses vídeos também no YouTube. Então o canal no Facebook é facebook.com/Vida Bem-vinda, e no YouTube é clinicavidabemvinda.com.br, né? Lá você vai acessar o vídeo e conseguir assistir todos os nossos lives, tá? Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que no YouTube você consegue ativar a notificação clicando no sininho, e aí toda vez que a gente tiver um vídeo ao vivo ou um vídeo novo, vocês vão conseguir acessar isso. E no Facebook você consegue ativar notificações. E toda vez que a gente começar um vídeo novo, vocês vão ser notificados também pelo celular. Se tiver como assistir ao vivo, ótimo, porque a gente pode interagir e fazer essas perguntas. E se não conseguir ver ao vivo, dá para assistir depois o vídeo gravado, tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, além dessa questão dos lives, é em relação aos nossos livros, né? O pessoal sempre pergunta, então a gente tem um livro que é para casais, tá? Que é Fertilidade e Infertilidade para Casais e Não Especialistas, do Sonho à Realização. Vocês encontram esse livro para vender nas livrarias, e ele é para o público leigo, tá? Então ele esclarece várias coisas em relação à infertilidade e aos tratamentos, tá certo? E a gente tem o livro para o público especializado, tá? E aqui já é mais para médicos ginecologistas, urologistas, médicos que estão aí na área do tratamento da infertilidade. E aqui tem várias informações super úteis para o dia a dia dos tratamentos também, tá? Tem uma outra versão do livro que eu vou mostrar para vocês, que é o tomo masculino, tá? Então, neste volume, vão ter mais as doenças e os tratamentos para homens, tá certo? Então, vamos ao tema de hoje, que é novos tratamentos para a síndrome dos ovários policísticos. Antes de falar dos novos tratamentos, eu vou pontuar sobre a síndrome, como que a gente faz o diagnóstico e como você suspeita que você tem essa síndrome, né? E quais são os tratamentos tradicionais, porque muitas vezes a pessoa já passou por eles ou não passou ainda e quer saber quais são, né? Então, o primeiro ponto do diagnóstico da síndrome do ovário policístico é o distúrbio em relação à ovulação, tá? Então, como que a mulher suspeita que ela tem síndrome de ovário policístico? A menstruação fica irregular, tá? Esse ponto é muito importante. O que a gente considera uma menstruação regular? É uma menstruação que desce a cada 25 a 35 dias. Então, se você tem um ciclo menstrual mais curto do que 25 ou mais longo do que 35, a gente considera o ciclo irregular, tá? Na síndrome dos ovários policísticos, o mais comum é ter um ciclo longo, um ciclo maior do que 35 dias, tá? O ciclo longo, ele significa para a gente não ovulação. Então, obviamente que linkado a essa dificuldade de ter a menstruação regular, a mulher vai ter a dificuldade de ovular. Uma coisa leva a outra. E por isso a infertilidade, que é o tema do nosso live hoje aqui. Como tratar a infertilidade no ovário policístico, né? Quais são as novas opções terapêuticas, tá? A segunda característica muito comum na síndrome dos ovários policísticos é o hiperandrogenismo, tá? O que é o hiperandrogenismo? É o excesso de hormônios masculinos, tá? E como é que a mulher sabe que ela tem um excesso de hormônios masculinos? E como ela saber disso clinicamente, ou seja, ela percebe no corpo dela algumas modificações que estão relacionadas a isso, tá? E tem como ela saber isso por exames de laboratório, tá? Como que ela percebe isso no corpo, esse hiperandrogenismo?
O sintoma mais comum do hiperandrogenismo é o hirsutismo, tá? O hirsutismo é o excesso de pelos em regiões do corpo da mulher que não deveria ter esses pelos, tá? Então, eu trouxe para vocês um desenho que vai mostrar quais são essas regiões, tá? Tem alguns índices que podem ser usados para calcular isso. A escala mais comum é essa que eu vou mostrar, tá? Então, eu vou tentar colocar aqui para vocês, não sei se vai ficar fácil de ver, tá? Então, a gente tem aqui 9 regiões do corpo, né? Que são buço, queixo, região das mamas, abdômen alto, abdômen baixo, tá? Região dorso baixo, dorso alto, raiz de coxas e braço, tá? E aí, a gente dá uma nota, tá? Desculpa, a gente dá uma nota de 1 a 4 para cada região, menos pelo 1, mais pelo 4. E aí a gente soma a nota dessas 9 regiões, tá? Essa nota pode dar 0, essa nota pode dar 36. Quanto maior a nota, maior o nível de hirsutismo, tá? Essa escala vocês acham na internet, colocar lá no Google escala de hirsutismo, vai aparecer essa imagem, vai ser a primeira que está no site de busca, tá? E o que a gente considera hirsutismo? Se a soma dessa nota, das 9 regiões, for superior, tá, a 8. Isso para caucasianos. Caucasiano é o termo médico, técnico, que a gente usa para as pessoas da raça branca, tá? Árabes, a gente sabe que vai ter uma purificação maior, oriental menor, então tem um nível de corte para cada raça, tá? Mas 8 é o nível que a gente considera aí como uma referência, tá? Então, se for superior a 8, já sabe que tem o hirsutismo, que é a manifestação do hiperandrogenismo clínico, tá? E se eu não tivesse excesso de pelos, mas eu posso continuar mesmo assim tendo o hirsutismo? Desculpa, o hiperandrogenismo? Pode. Ele pode ser laboratorial, tá? E o que é o hiperandrogenismo laboratorial? Então, tem algumas dosagens de sangue que a gente faz, tá? Coleta de exame de sangue, testosterona, androstenediona, aí tem vários hormônios masculinos que a gente pode dosar no sangue da mulher para dizer se ela tem esse aumento de hormônios masculinos ou não. Então, esse é outro critério. E o terceiro critério é o ultrassom, tá? O ultrassom com ovário com característica policística, tá? O que é esse ovário com característica policística no ultrassom? É um ovário muito grande, tá? Com volume superior a 10 ml, tá? O normal, para vocês terem ideia, é de 3 a 9, então um ovário que tem 10 ml ou mais, ou um ovário com muito folículo, tá? Esse muito são 12 folículos por ovário. Então, se tiver uma dessas duas características, a gente diz que ela tem ovário policístico, tá? É muito importante tentar diferenciar o ovário policístico puro, ou seja, a pessoa só tem alteração no ultrassom, não tem ciclo irregular, não tem excesso de hormônio masculino, não tem excesso de pelos, não tem nada, tá? Essa paciente ela não tem síndrome de ovário policístico, tá? Então é importante fazer essa diferenciação. A paciente que tem pelo menos 2 das 3 características que eu falei, vamos relembrar, ciclo menstrual irregular, ou excesso de pelos, ou excesso de hormônio masculino no sangue, e o ovário com aspecto policístico no ultrassom, se ela tiver 2 desses 3, a gente fala que ela tem a síndrome do ovário policístico, tá? Ok, fizemos o diagnóstico da doença, tenho a síndrome do ovário policístico. Eu preciso me preocupar com alguma outra coisa? Precisa. Primeira coisa é saber se não tem uma doença que está imitando a síndrome do ovário policístico. Então tem que ver se não tem problema de tireoide, tem que ver se não tem nenhum cisto ou tumor no ovário que está produzindo esses hormônios masculinos e fazendo isso. Tem que ver se não tem problema em outras glândulas do corpo, por exemplo, a glândula suprarrenal produz hormônio masculino, e se tiver um excesso de funcionamento dessa glândula, algumas pessoas nascem com esse excesso de funcionamento da suprarrenal, elas vão ter um quadro igualzinho ao ovário policístico.
Então, antes de rotular e chamar de ovário policístico, precisa descartar essas outras doenças, tá? E tem uma outra preocupação que a gente tem que manter sempre em mente, é que as pacientes com ovário policístico, elas têm um risco maior de ficarem obesas, ficarem hipertensas, terem colesterol e triglicérides altos, tá? E terem um quadro de pré-diabetes ou diabetes, que a gente chama de síndrome metabólica. Isso tudo no curto e médio prazo. E no longo prazo, geralmente depois dos 45, 50 anos, aumenta o risco de câncer de endométrio. Câncer de endométrio é um tipo de câncer de útero, tá? Do revestimento interno do útero. Então, essas preocupações têm que ser em todas levadas em conta no segmento da mulher com ovário policístico, tá bom? Então, com isso a gente fecha essa primeira parte que eu queria falar com vocês. O que é a síndrome do ovário policístico e como que faz o diagnóstico, tá? Existe uma maneira mais recente de fazer esse diagnóstico, que é com o uso do hormônio antimileriano, tá? Não sei se todos já ouviram falar, mas existe um hormônio que mede a reserva de óvulos da mulher, que chama hormônio antimileriano. As pacientes com ovário policístico, elas costumam ter esse hormônio antimileriano muito alto, tá? Não tem um nível de corte ainda preciso para fazer o diagnóstico de síndrome de ovário policístico usando o hormônio antimileriano. Mas o que a gente sabe é que as pacientes com mais de 6,8, tá, de hormônio antimileriano, essa medida em nanogramas por ml, mais do que 6,8, elas têm uma probabilidade alta, tá, superior a 70% de ter síndrome dos ovários policísticos. E o antimileriano superior a 10, tá? Superior a 10 é muito alto, tem 97% de chance de a paciente ter síndrome dos ovários policísticos. Então, ele é um teste novo e é uma arma diagnóstica que a gente tem que ajuda em casos, às vezes, que estão meio duvidosos, tá? Mas o antimileriano, ele não faz parte daqueles critérios clássicos que eu falei para vocês, tá bom? Vamos passar, então, para a segunda parte que eu falei que ia comentar, antes de falar dos novos tratamentos, que são os tratamentos tradicionais. Tá? O primeiro, e talvez mais importante de todos, seja as modificações do estilo de vida. Tá? Então, como eu falei para vocês, é uma doença que está muito associada à obesidade, hipertensão, intolerância à glicose, que seria um pré-diabetes ou mesmo diabetes, colesterol alto, triglicérides alto. Então, mudanças do estilo de vida, principalmente dieta e exercícios físicos, são um tratamento de primeira linha, tá? Então, assim, não existe uma dieta superior à outra. Falar, é a dieta tal, só com proteína, com muita gordura. Então, os estudos não mostraram superioridade de uma dieta específica em relação à outra. Então, a melhor conduta é passar com o nutricionista e tentar montar um plano dietético, tá? Personalizado, individualizado para você, com o objetivo de levar a uma perda de peso nas pacientes que têm sobrepeso, tá? Porque isso vai aumentar a probabilidade da paciente ovular e voltar a menstruar regularmente, tá? Ou seja, vai aumentar a chance de ela engravidar. Preciso perder quanto de peso? Preciso perder peso para chegar no nível de peso ideal para a minha altura? Seria perfeito, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente sabe que perdas pequenas, tá? De 5 a 7% do peso corpóreo, já tem grandes benefícios em termos de chance de gravidez, tá? Dentro do estilo de vida, outra coisa muito importante é atividade física, tá certo? Então, evitar o sedentarismo. Quanto de atividade física precisa fazer? Qual a atividade ideal? Tá? Os estudos mostram que 150 minutos por semana, ou seja, 5 baterias, vamos dizer assim, de 30 minutos por dia, de exercícios aeróbicos, eles já são suficientes
para fazer um shift aí na questão metabólica da paciente e aumentar a chance de gravidez, tá certo? Então, essa é a primeira linha, mudança de estilo de vida. Ok, faço isso por 3 a 6 meses e não tenho um bom resultado, certo? Qual o próximo passo? A medicação de primeira linha para induzir a ovulação e permitir que a mulher engravide, o ovário policístico, é o citrato de clomifeno, tá? Tem vários nomes comerciais, vou citar alguns para vocês saberem se já usaram. Clomid, Serofene, Indux. Tá? Então, esse é o tratamento considerado nos livros de primeira linha. Tá? É o melhor tratamento para induzir a ovulação? Não. Tá? Então, hoje a gente sabe que tem uma medicação que se chama letrozol, tá? Que é da classe dos inibidores de aromatase, que são uma medicação que são medicações que foram criadas para tratar câncer de mama, mas que descobriu-se que eram muito eficazes em induzir a ovulação. E os estudos hoje mostram que ele é tão ou mais eficaz que o citrato de clomifeno, que é considerado a primeira linha. Então, na prática, hoje, a gente conversa com as pacientes e recomenda que elas usem o letrozol e não o citrato de clomifeno. Por quê? Consegue ovular com mais frequência, tem menos cancelamento de ciclo por excesso de ovulação, porque algumas pacientes com citrato de clomifeno ovulam 5, 6, 7 óvulos e aí não podem fazer o tratamento por causa disso, né? E tem um índice de gemelares mais baixo, trigemelares, etc. Ou seja, tratamentos que a gente considera complicações, tá? Então, o letrozol parece hoje, pelas evidências, ser superior ao citrato de clomifeno. Por que ele não é a primeira opção? Ele não é a primeira opção porque teve um estudo em 2005, que foi apresentado no Congresso americano, que linkou o letrozol a um risco maior de alguns tipos de malformação. Esse estudo foi super criticado, a gente sabe hoje que a metodologia dele não foi boa e que, na verdade, o letrozol ele dá o mesmo risco de malformação que o citrato de clomifeno ou até menos, tá? Então, tem se tentado mudar isso hoje com as agências nacionais de regulamentação de medicação, mas ainda não se conseguiu. Então, na maioria dos países, ele ainda é considerado off-label para induzir ovulação. O que é isso? Não está lá na bula e você pode tomar aquele remédio para induzir ovulação e engravidar. Mas a gente sabe que ele é melhor. Então, falando em novos tratamentos, eu já coloco o letrozol como um novo tratamento em detrimento do citrato de clomifeno, tá? A segunda opção de tratamento que a gente tem é a metformina. O nome comercial mais famoso é o Glifage, tá? A metformina ela é uma medicação que foi desenvolvida para tratar diabetes, mas como o ovário policístico tem um link com diabetes muito grande, as pacientes com ovário policístico têm os níveis de glicose mais altos, parecidos com diabetes, elas têm uma quantidade de insulina mais alta, parecida com diabetes tipo 2, então essas pacientes se beneficiam de usar a metformina para melhorar essa resistência à insulina, baixar o nível de glicose, baixar o nível de insulina. Isso deixa os ciclos menstruais mais regulados, aumenta a chance dela ovular. Tanto sozinho, só com metformina, tá? Como associando a metformina com letrozol ou a metformina com citrato de clomifeno. Qual que é o grande problema da metformina? Efeito colateral, tá? Então, a metformina dá muito efeito colateral gastrointestinal. E algumas pacientes não toleram usar a metformina, tá? E aí entram novas opções em relação à metformina, tá? Uma dessas opções é uma medicação que o nome comercial é Fertisop e a substância é o mioinositol. Ela tem uma ação no sentido de alterar essa questão do metabolismo de glicose. Então, ela teria um benefício semelhante à metformina, tá? No que tange a melhorar a capacidade da paciente de ovulação, tanto natural como usando o citrato de clomifeno ou o letrozol, tá? Existem estudos ainda que combinam as duas, porque como elas têm mecanismos de ação diferentes, você poderia usar não só a metformina, como também
o mioinositol, o fertisop, juntos ao mesmo tempo. Eu lembro que, diferente do letrozol e do citrato de clomifeno, que são medicações, vamos dizer assim, de tiro rápido, você toma 5 dias e no mesmo ciclo você já vê se ovulou ou não, a metformina e o mioinositol, eles precisam de um tempo maior de ação, tá? Um tempo maior de ação. Então, falei de um novo tratamento, mioinositol. Então, a gente já falou de letrozol como novo tratamento, mioinositol como novo tratamento, tá? Voltando aos tratamentos tradicionais, que são citrato de clomifeno e metformina. Não funcionou com esses dois, a gente pode passar para as injeções, tá? As famosas injeções que a gente também usa na fertilização in vitro, que são as gonadotrofinas. Então, já são medicações de segunda linha para o ovário policístico. Não deu certo com o letrozol e com a metformina, tá? Ou não deu certo com o citrato de clomifeno e com a metformina, ou não deu certo com esses dois indutores de ovulação e com o mioinositol, ou com a combinação dos três, metformina, mioinositol e indutor de ovulação, você pode passar para gonadotrofina. Por que a gente é tão receoso em passar para gonadotrofina? A potência dela para induzir ovulação é muito maior, então, com frequência, a gente precisa cancelar o ciclo por excesso de óvulos, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o custo é muito mais alto, tá? Não deu certo com a gonadotrofina. Vamos passar para a terceira linha dentro dos tratamentos tradicionais. Drilling ovariano. O que é isso? É uma cirurgia. Faz o quê? Vários furinhos no ovário. O que esses furinhos fazem? Melhora o fluxo de sangue no ovário, muda o perfil de produção de hormônios do ovário e melhora o ciclo menstrual e a capacidade da mulher ovular. Tá? Por que a gente deixa ele lá atrás, na última linha? Porque é uma cirurgia, tratamento muito invasivo. Tem como potenciais complicações perda da reserva ovariana, então às vezes esses furinhos acabam perdendo uma quantidade muito grande de óvulos e prejudica a reserva de óvulos da paciente, e pode gerar aderências, que são situações dentro da pelve feminina que mudam a anatomia e dificultam o funcionamento da trompa. Você corrige um lado, melhora a ovulação, mas piora do outro, diminui o funcionamento da trompa. E aí a paciente não consegue engravidar agora por um problema tubário, tá? Então a gente não tem indicado o drilling ovariano como tratamento para ovário policístico, a não ser que a paciente já vá fazer uma cirurgia por outro motivo. Eu já vou tirar um mioma, tenho ovário policístico, e quero fazer o drilling para aumentar a chance de ovulação, ou endometriose, já vou operar. Então, nessas situações que já vai indicar a cirurgia, a gente cogita fazer o drilling, tá? Então, com isso, a gente encerra os tratamentos tradicionais. Vamos voltar, então, para os novos tratamentos para a gente fechar e eu começar a responder as perguntas. Eu já falei de tratamento novo, letrozol, para substituir o citrato de clomifeno. Eu já falei do mioinositol, para substituir a metformina ou ser associada à metformina, tá? A gente tem a vitamina D, então a gente sabe hoje que as pacientes com síndrome de ovário policístico, ela tem uma necessidade maior de vitamina D, tá? Então, o nosso alvo, que normalmente fica entre 20 e 30 para as pacientes sem ovário policístico, na síndrome de ovário policístico a gente sabe que o nível de vitamina D que a gente busca é mais alto. Então, tem estudos mostrando que a chance de gravidez aumenta em até 4 vezes nas pacientes que mantêm o nível de vitamina D próximo de 45, tá? Então, e ele começa a ter esse aumento a partir de 38. Então, a gente quer manter acima de 38 o mais próximo possível de 45. Então, o nível de vitamina D também é mais alto, tá? Outro novo tratamento que a gente associa no ovário policístico para tentar melhorar a qualidade e a capacidade de ovulação é a melatonina, tá? Então, tem estudos mostrando que as pacientes com síndrome de ovário policístico, elas têm uma alteração desse ritmo circadiano, tá? Então, nas pessoas que não têm problema nenhum, a metformina ela tem uma produção maior em determinado horário do dia e outro horário do dia ela diminui. Né? Normalmente ela aumenta à noite,
porque ela tem relação com luminosidade. E nas pacientes com ovário policístico, essa diferença durante o dia ela é menor, tá? Então, essas pacientes se beneficiam de uma suplementação de metformina à noite, tá? Não vou entrar em detalhes de dose, mas existem estudos mostrando benefício da melatonina, tá? A melatonina em aumentar a capacidade de ovulação da paciente, tá? Então, letrozol, mioinositol, vitamina D, níveis mais altos do que o habitual, melatonina, tá? Existe uma outra substância, o pessoal até que faz academia eventualmente usa, que chama N-acetilcisteína, tá? Que teria um papel semelhante à metformina e que poderia ser usado também na síndrome do ovário policístico, principalmente em casos resistentes. Então, seria um novo tratamento também, que veio aí da década de 2000 para cá, tá? E aí tem os tratamentos que a gente chama de alternativos, né? Não medicamentosos, vamos dizer assim. Então, existem algumas revisões sistemáticas na Cochrane, né, que é aquela biblioteca britânica que estuda todos os artigos que são publicados em um determinado tema, e eles têm revisão sobre acupuntura e síndrome de ovário policístico, mostrando algum benefício em melhorar a taxa de ovulação, tá? Principalmente se comparado a outras técnicas de relaxamento, etc. Mas a acupuntura não se mostrou superior aos tratamentos convencionais que eu já falei, tá? No citrato de clomifeno, por exemplo. O citrato de clomifeno é melhor do que fazer acupuntura. Então, seria um adjuvante, tá? E tratamentos da medicina tradicional chinesa, com ervas, tem, mesmo na cultura brasileira, aí tem-se o hábito de tratar, né, com esse tipo de medicação. Tem estudos que já saíram com canela, etc. Mas nada disso tem evidência forte de que seja superior aos tratamentos tradicionais que eu falei, tá? Então, só para recapitular, tomar um pouquinho de água aqui, com licença. Os tratamentos tradicionais para ovário policístico. Primeira linha, dieta e exercício físico, citrato de clomifeno, associado ou não à metformina, tá? Não deu certo com isso, segunda linha, gonadotrofinas, que são as injeções. Não deu certo, terceira linha para quem já vai operar, drilling ovariano, que é a cirurgia que faz os furinhos lá no ovário para tentar melhorar a condição ali de ovulação, tá? Novos tratamentos, que são o tema de hoje, principal. Letrozol, para entrar no lugar do clomifeno. Mioinositol e, eventualmente, N-acetilcisteína, associados ou em substituição à metformina, que é difícil de tomar. Metformina é difícil de tomar, de tolerar, né? A gente tem problemas com isso. E adjuvantes, melatonina e vitamina D, buscando níveis mais altos do que população geral. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Vou voltar lá no começo. Deusivan fala boa noite, Deusivan, obrigado pela audiência. A Flaviane Martins também, boa noite, Flaviana, boa noite, Vanessa, boa noite, Regiane, boa noite, Juliana Neves, boa noite, Tânia, boa noite, Daniele. Daniele fala que tem ovário policístico, então eu espero ter te ajudado. Quero engravidar. Aí ela falou que fica 3 meses. Imagino que fica 3 meses sem engravidar. A Juliana também fala que fica 6 meses sem engravidar, Juliana Neves. Sem engravidar, não, sem menstruar, desculpa. Então, assim, esse, como eu falei, não menstruar regularmente é um dos critérios, tá? Viviane da Silva, boa noite. Josi, boa noite. O Renato Tomioka, que é médico aqui da clínica, também entrou. Perguntou do antimileriano, já respondi, né? Os níveis, 6,8, mais de 70% de chance de ter síndrome de ovário policístico, acima de 10, mais de 97% de chance de ter ovário policístico. A Sheila Rodrigues pergunta, tenho síndrome, tentei fazer estereossalpingografia, o médico falou que tem um canal do útero muito estreito. Tem alguma coisa a ver com SOP? Não, não tem nada a ver, tá? SOP é uma coisa, uma doença hormonal. Ter o canal do colo do útero estreito é um problema de anatomia do colo do útero, tá? Provavelmente você vai ter que repetir esse exame, eventualmente com sedação, dá para fazer isso, tá, Sheila? Dá para tomar um sedativo para não ter dor, dilatar o colo do útero e fazer o exame.
A Vanessa Biscardi pergunta, tem ovário policístico, minha menstruação é desregrada, tive meses que fiz uso do absorvente somente quando o minipar surge o papel. O que pode ser isso? Bom, é o que eu falei, ovário policístico não ovula, não ovula, os hormônios ficam hormônios desregulados, menstruação desregulada, tá? Não quer engravidar, quer regular a menstruação? Não foi tema do nosso live de hoje, a gente está falando de infertilidade. Mas se por acaso você só quiser regular a menstruação, pílula anticoncepcional seria uma boa opção para o teu caso, tá? Aí você conversar com o seu médico e ver o que você quer, se quer engravidar ou não. Camila Vieira Soares, boa noite. Queria o telefone. Bom, Camila, então entra no site da clínica, tem lá todos os contatos de como falar com a gente, tá? E pelo Facebook também dá para mandar mensagem, a gente responde com os contatos. O Renato pergunta do Richard Legro. Richard Legro é um grande estudioso de ovário policístico, né? Ele fala do estudo, é um estudo justamente que comparou letrozol com citrato de clomifeno, mostrando que o letrozol, apesar de off-label, é superior ao citrato de clomifeno, tá? E aí até coloca 4% de malformação contra 1% de malformação, né? Então, o letrozol dá menos malformação do que o citrato de clomifeno, tá? Na pior das hipóteses, alguns estudos falam que dá igual. O único que mostrou que dava mais foi aquele primeiro lá atrás com falhas metodológicas, porque não comparava com o citrato de clomifeno, comparava com a população geral. Aí não é justo. Você pega uma pessoa infértil, ovário policístico, tomando um remédio para engravidar e vai comparar com uma pessoa que engravidou espontaneamente. Não dá para comparar as coisas assim, né? A Daniele fala que tomou Clomid. Normal, Daniele, é a medicação que nos livros, se você for consultar, ele fala que é a primeira opção, tá? Então, a maioria dos médicos hoje ainda usa a Clomid como primeira opção. A Denise Souza, boa noite, doutor. Tenho SOP, não posso tomar hormônio porque já tive AVC. O que posso tomar para melhorar, tá? Então, assim, se a Denise não pode tomar hormônio, acho que a primeira coisa, Denise, é consultar o seu obstetra e, eventualmente, o neurologista que te acompanha, para ele responder se você pode engravidar, né? Porque a gravidez também é uma situação de níveis hormonais muito altos e mais altos do que o próprio tratamento. Então, sempre que uma pessoa tem uma contraindicação para usar os hormônios do tratamento, a gente fica receoso em saber se ela pode ficar grávida. Então, o primeiro ponto é falar com seus médicos e conseguir a liberação para engravidar, tá? Se você consegue a liberação para engravidar, você tem algumas opções. Uma delas, por exemplo, é fazer a cirurgia que eu falei. Então, seria uma boa indicação para o drilling. Você não pode tomar hormônio, então faz a cirurgia indutora de ovulação, tá? Uma outra opção seria usar hormônio e usar um anticoagulante junto, tá? Porque qual que é o medo de tomar hormônio em quem já teve AVC? O sangue formar coágulos, tá? Que gerem um novo AVC. AVC é derrame, né? Para quem não sabe. Então, uma opção seria tomar hormônio e anticoagulante junto. Outra opção seria fazer a cirurgia que eu já comentei, tá? A Camila Vieira Soares fala, eu não tenho menstruação, tá? Camila, a principal causa de mulheres não terem menstruação é o ovário policístico, mas não é a única, tá? Então, precisa investigar por que você não tem menstruações. Pode ser ovário policístico, pode ser que não. Tem que ver todos aqueles diagnósticos diferenciais que eu falei, prolactina, tiroide, ver se não está entrando na menopausa antes da hora, ver se não tem nenhum problema anatômico no útero, no colo do útero. Então, tem que fazer a investigação do porquê não menstrua, tá? A Juliana fala qual a dose de metformina ideal para quem tem SOP, tá? Os estudos falam de 1,7 gramas a 2,5 gramas. Normalmente, a gente começa com 1,7 gramas, tá? 1.700 miligramas, 2 comprimidos de 850. É muito difícil começar com os dois de uma vez. Então, geralmente, a gente começa com um, toma vários dias, um só até adaptar, depois passa para 2 por causa dos efeitos colaterais. Importante lembrar que a metformina é uma medicação que é metabolizada no fígado, tá? E que pode dar efeitos colaterais graves no fígado. Então, não dá para tomar metformina por longos períodos, sem acompanhamento médico, sem acompanhar a função hepática, tá? Não pode ficar tomando por conta metformina 6 meses, 1 ano, 2 anos para ver o que acontece, tá? Precisa ter o acompanhamento médico e fazer exames periódicos de função hepática, tá bom? Camila Souza pergunta,
Já fiz indução com Clomid e aumentaram os cistos. Agora estou tratando Budiane 35 e metformina 500. Depois de quanto tempo posso voltar a induzir a ovulação? Esse é um dos efeitos colaterais do Clomid comuns, tá? Que o letrozol tem muito menos. Esse excesso de ovulação, essa formação de cistos. Agora vai ter que esperar os cistos desaparecerem. Normalmente eles desaparecem em 1 a 3 meses para voltar a fazer nova indução de ovulação, tá? Vamos ver aqui. A Denise pergunta se a cirurgia pode ser feita com cistos pequenos. Exatamente, Denise. A cirurgia para ovário policístico, ela é para os microcistos. Então, a gente vai fazer perfurações no ovário, tá? E depois da cirurgia, espera-se que esse padrão de cistos do ovário se modifique, tá? É diferente da cirurgia para a pessoa que tem um cisto de ovário grande, tá? E aí é outro tipo de cirurgia. Então, são coisas diferentes. O Dr. Renato pergunta se a paciente sem resistência à insulina, ou seja, a paciente que não tem aquele pré-diabetes que eu falei para vocês e nem diabetes, ela deve tomar metformina, que é um tratamento para diabetes? A resposta é sim, elas se beneficiam, tá? Então, aumenta a regularidade menstrual, melhora aquele perfil de hormônios masculinos e melhora a resposta da paciente à indução de ovulação, tá? E se ela for fazer fertilização in vitro, ainda diminui o risco de hiperestímulo ovariano. Então, paciente com SOP, ovário policístico, vai fazer fertilização in vitro, o ideal é que ela use metformina junto, tendo ou não resistência à insulina ou pré-diabetes, como queira chamar, porque ela vai ter menos risco de síndrome de hiperestimulação ovariana, que é uma complicação grave do tratamento, é uma complicação mais comum em quem tem ovário policístico, tá? Juliana fala que tem SOP, tem resistência à insulina, viu? Precisa usar metformina. Deficiência de vitamina E, não precisa aqui dizer D, né? Que a gente comentou da vitamina D, né? E sobrepeso. Então, também é uma pessoa que mudança de estilo de vida vai ajudar no tratamento, para perder peso. Já fiz tratamento com anticoncepcional, Serofene, que é o citrato de clomifeno, e Fertisop. Não tive resultado. Seria bom tentar com letrozol? Sim, então, assim, mantenha a metformina por causa da resistência à insulina, né? E aí, opções ao citrato de clomifeno resistente. Metformina já está usando, pode tentar o letrozol, tá? Não funcionou, pode tentar as injeções, a gonadotropina. Tá? Então, seria a última linha as injeções, mas antes eu tentaria o letrozol, tá? É uma opção para você, sim. Ela corrigiu vitamina D. É isso aí, vitamina D, mais perto de 45 possível, Juliana. Resultados melhores, tá? Vamos ver aqui, Daniele, eu queria tentar tomar a metformina com Clomid. Como devo tomar? Bom, como deve tomar, Daniele? Primeira coisa, tem que ter um acompanhamento médico, né? Eu falei da metformina, tá? Da questão hepática. E eu vou falar do Clomid. Não tomem o Clomid por conta própria, sem acompanhamento de ultrassom, tá? Essas gestações catastróficas que a gente ouve falar aí, de 6 bebês ao mesmo tempo, 8 bebês ao mesmo tempo, normalmente é o quê? O paciente que tomou Clomid por conta própria, não fez controle de ultrassom, teve relação e engravidou de vários bebês ao mesmo tempo, tá? E aí aborta, nasce com 4 meses, 5 meses, os bebês não sobrevivem, um risco enorme para a mãe. Então, assim, não tome metformina por causa do fígado e nem Clomid por causa das gestações múltiplas sem acompanhamento médico, tá? É as formas certas de fazer e de tomar. Camila fala para mandar o nome de algum remédio. Bom, todos os remédios que a gente falou aqui, Camila, para tratamento, né? O citrato de clomifeno, metformina, mioinositol, letrozol, é tudo nome de remédio para ovário policístico. A Denise pergunta, e para quem não pode tomar anticoncepcional? Quero engravidar e tenho SOP. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quer engravidar, você não pode tomar anticoncepcional, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí você vai partir para os tratamentos que eu falei. Citrato de clomifeno, letrozol, metformina, mioinositol, tá?
Esses são os tratamentos. Injeção, eventualmente, se nada funcionar. E, em primeiro lugar, dieta e exercício físico, principalmente se você estiver acima do peso. Vanessa Alcântara. Tenho 35 anos, tenho SOP desde os 13, sempre fiz tratamento com Diane 35, cheguei a tomar Clomid também, meu ginecologista pediu para procurar fertilização. Minha dúvida é, quando procuramos fertilização, é realizada nova tentativa de métodos tradicionais? Não. Já tentou os outros, não funcionou, vai para fertilização, não precisa fazer tudo de novo. A Jocássia, tenho SOP, tomei metformina, só que passava mal. Tomei Clomid, mas não consegui engravidar. Qual seria o tratamento ideal? Bom, tem que tentar substituir a metformina por alguma outra coisa, por exemplo, Fertisop, como eu falei, tá? E o Clomid pode tentar substituir pelo letrozol ou pelas injeções. O médico falou que posso engravidar, mas terei que tomar anticoagulante a gravidez toda. Tá, a Daniele, a história do AVC. Então, toma um anticoagulante junto com o indutor de ovulação também, tá? A Camila fala que ela tem ovário policístico mesmo, por isso que ela não menstrua, então já tem diagnóstico. A Bernadette pergunta, tomando 1 grama de metformina já regulou a menstruação, mesmo assim é necessário aumentar para 2 gramas? Bom, se a menstruação está regulada e você está ovulando, pode continuar com 1 grama, tá? Michele Madeira, tenho SOP, tinha resistência à insulina, reverti com dieta, ótimo. Lifage e Forxiga. Perdi 15 quilos para fazer o tratamento. Parabéns, Michele, parabéns. Talvez só com essa perda de peso você já engravide, não precisa nem de tratamento, né? Juliana Neves, caso esses tratamentos não funcionem, indicada inseminação FIV? Sim, então assim, se esses tratamentos todos não funcionaram, tá? A gente passa para fertilização in vitro. Normalmente a gente pula o passo da inseminação, tá? A gente vai direto para fertilização. E a Camila, doutor, eu quero engravidar e não consigo. Então, Camila, você precisa marcar a consulta e a gente entender melhor o que está acontecendo, né? E a Josi, bom, pulei a pergunta da Josi. Bom, Josi. Tá, achei. Tenho 34 anos, fiz indução com Indux, 4 ciclos, tá? O limite normalmente que a gente usa são 6, embora a gente saiba que engravida mais os primeiros 3, porém não deu certo. Tenho policísticos, e minha menstruação é regular. Qual seria o próximo passo? Bom, precisa saber se ovulou ou não, né? Se ovulou com Indux em 4 ciclos e não engravidou, tá? Poderia tentar mais 2 para completar 6, tá? Essa é uma das linhas de tratamento. Ou poderia passar para a fertilização in vitro, tá? Agora, se não ovulou com citrato de clomifeno, que é o Indux, aí precisa fazer as estratégias para paciente resistente ao citrato de clomifeno. Metformina, inositol, tentar trocar para letrozol, injeção, tudo aquilo que eu já falei. Tá bom, Josi? Então é isso. Bom, vamos finalizar aqui. Daniele pergunta de qual cidade que a gente é. São Paulo, tá? Capital. A Luana pergunta se a gente tem bons resultados com Fertisop. Sim, temos ótimos resultados com Fertisop. A Camila pede ajuda para tratamento. Tem que marcar uma consulta, Camila, para a gente poder te ajudar, né? E a Juliana pergunta se pode tomar bebida alcoólica durante o tratamento. A recomendação é não, tá? Não deve tomar bebida alcoólica durante o tratamento para engravidar, tá certo? A Josi fala que sim, ovulou em todos os 4 ciclos, então precisa discutir, Josi, se você quer tentar mais 2, tá? Para completar 6, ou se você quer passar para FIV. Aí não tem certo e errado, você vai achar as duas condutas no meio médico, tá? A Fernanda fala do antimileriano de 4,8, fala que tem ciclos regulares, pergunta se só por isso ela tem SOP. Não, tá? Não. Antimileriano de 4,8. Dentro da sua idade, pode ser um antimileriano absolutamente normal, tá? Teus ciclos são de 25 dias, são regulares, tem que pegar outros elementos para ver se você tem síndrome do ovário policístico ou não, tá bom? Bom, pessoal, as perguntas que não deram tempo de responder, depois a gente responde pelo Facebook na forma de mensagem, tá? Eu espero que eu tenha ajudado, de alguma forma, a entender como fazer o diagnóstico de SOP, quais são os tratamentos tradicionais e quais são os novos que a gente usa quando os tradicionais não funcionam, ou, eventualmente, que a gente usa de primeira linha, como o letrozol que eu falei para vocês. Tem sido nossa primeira opção, tá?
Gostaria de agradecer a todos que participaram aí. O vídeo fica na página no Facebook, tá? facebook.com.br Vida Bem-vinda. No YouTube também, youtube.com.br Vida Bem-vinda no nosso canal. A gente vai subir esse vídeo depois lá. Então vocês podem assistir de novo, recomendar para outras pessoas. E eventualmente podem mandar perguntas pelo nosso site, pelo Facebook ou pelo YouTube. A gente responde as perguntas também, tá? Lembrando que todas as terças, às 20h30, a gente faz o live. Então, terça que vem vai ter um novo live. Então, não percam, tá? É sempre mais legal participar ao vivo, porque a gente troca essa questão das perguntas e respostas, né? Ao vivo, que é mais interessante. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal do Instagram, obrigado por ter acompanhado. Peço desculpas mais uma vez, mas a gente tem que priorizar uma câmera, eu acabo ficando na do Facebook, tá? E vou recomendar para vocês que, principalmente o pessoal do Insta, que as perguntas, depois eu vou respondê-las, tá? Mas ao vivo eu respondo as do Facebook. Realmente a gente não consegue aí essa logística de responder as duas ao mesmo tempo, tá bom? Boa noite a todos e até terça que vem no nosso próximo live. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.